Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Ponto Conexo e hoje a gente vai falar sobre uma declaração explosiva do presidente Lula que, convenhamos, pegou mal, muito mal. Ele disse que os traficantes de drogas são, entre aspas, vítimas dos usuários. Sim, é isso que você ouviu. É algo que mexe com a moral, mexe com o bom senso, mexe com a segurança de milhões de brasileiros. Vamos destrinchar o que ele disse e por que isso é grave, né? Vamos trazer dados reais do tráfico de drogas no Brasil e no mundo e mostrar, infelizmente, né, que existe sim um alinhamento alarmante de uma parte da esquerda brasileira com essa questão da criminalidade. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite, se inscreve, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto e compartilhe com seus amigos. Hoje, 24 de outubro, em Jakarta, Indonésia, o presidente Lula declarou publicamente que os traficantes de drogas são vítimas dos usuários. Ele argumentou que, ao combater o tráfico, seria mais fácil primeiro combater os usuários e que os usuários são responsáveis pelos traficantes e que seriam, por sua vez, vítimas. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Só um comentário aqui a essa fala do presidente que diz que o mundo não pode continuar nessa polarização do bem contra o mal a vida inteira. Pois bem, para contra-argumentar essa fala, vou trazer nada mais nada menos que um texto bíblico aqui de 1 Coríntios 6,14, que diz: que sociedade há entre a justiça e a injustiça e que comunhão há entre a luz e as trevas? Como também está escrito em Isaías, capítulo 5:20, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e que fazem do amargo doce e do doce amargo, pois é justamente essa separação que faz com que a sociedade prospere. Uma vez que a gente tem um meio termo e a gente começa a relativizar os princípios, né, os valores de uma sociedade, a gente está plantando a ruína dessa própria sociedade. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. E pouco depois ele publicou nas redes sociais uma correção, dizendo que sua frase foi mal colocada e que o posicionamento é muito claro contra traficantes e crime organizado. Mas, quer saber? O estrago já estava feito. Trata-se de uma autoridade da República, a principal autoridade do país, comparando traficantes a vítimas. Isso dá um recado extremamente perigoso, desfoca quem é realmente o agente criminoso, enfraquece o combate ao crime organizado e sinaliza uma clemência ideológica. Vamos aos dados para a gente ver o tamanho do problema que está sendo relativizado pelo presidente. Vejam só, vamos começar aqui pelo mundo, né? Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em 2023, mais de 316 milhões de pessoas usaram drogas ilícitas no ano anterior. O tráfico de drogas é estimado entre 426 bilhões a 652 bilhões de dólares anuais no mundo. E no Brasil, embora os dados aqui precisem de mais transparência, a gente sabe que o país, sim, é rota. O Brasil é mercado e é plataforma para tráfico internacional. Os traficantes não são vítimas, são criminosos que lucraram com a fissura da sociedade, com vítimas reais, que nesse caso são os usuários, são as famílias que sofrem muito por ter parentes, né, presos às drogas, comunidades inteiras que sofrem a violência por causa do tráfico de drogas e o Estado sendo fragilizado por causa de tudo isso. Se alguém afirma o contrário, está invertendo os valores, está invertendo os fatos. Na verdade, quem vende droga não é vítima, é predador. Agora, olhe para a declaração do presidente, que parece confundir agente e vítima. E aí você entende o tamanho do problema. Gente, isso pegou muito mal. Pegou tão mal que até a imprensa que está alinhada, muitas vezes, né, a grande imprensa que muitas vezes está alinhada à pauta do governo, tem criticado abertamente e contundentemente a fala do presidente. Então, é o que a gente estava dizendo ainda há pouco, que se esperava que o presidente fizesse isso. Para vocês basta? Não, porque não tem a palavra desculpa.
É frase mal colocada. Lógico que ele está ali, mas o mais muito correto... clara, ela não foi mal colocada. A frase é clara, frase é estúpida e não é mal colocada. A frase é estúpida. E não tem a palavra desculpa. Quero dizer que errei. Tinha que admitir que errou ao fazer essa frase, né? Aí faz aquele salto triplo escarpado metafísico, né? Não tem o bem contra o mal o tempo todo. E aí quando aterriza, comete uma grosseria dessa com a família de todo mundo que perdeu para as drogas de variadas maneiras. Então, realmente não é um pedido de desculpas. É tipo assim, vocês que não estão olhando para o lado bom do meu governo, porque os atos são mais importantes que as palavras. Se o presidente está dizendo para a gente não prestar atenção nas palavras dele, por que fala? Algo mal colocado e que tem causado muita repercussão negativa, principalmente entre os partidos de direita aqui. Repercute muito mal a declaração de Lula sobre usuários e traficantes. E essa fala revela algo que merece ser, sim, confrontado e denunciado. Existe um confortável alinhamento da esquerda com visões que relativizam o crime organizado. Quando o presidente de um país reconhecido como uma potência regional se posiciona assim, a mensagem que vai ao mundo é: talvez o traficante tenha razão. E isso vai favorecendo a criminalidade, isso enfraquece o Estado, estimula a impunidade no país, desestimula políticas duras de repressão ao crime e mais, mostra uma inversão de valores. Quem deveria defender vítimas, no caso usuários, famílias, comunidades, acaba defendendo quem lucra com a dor dos outros. E isso é acomodação ao crime. E aqui vale a reflexão: se o discurso político se mistura ao discurso de criminalidade, quem perde é a sociedade civil, quem perde é o povo, a segurança, perde a honra, perde a fé no aparato judicial do país, né? Que, convenhamos, também não tem uma boa fama. A gente sabe que alguém é preso hoje, é solto amanhã, depois de ter feito horrores. Esse tipo de discurso desmobiliza a operação policial, facilita a reconstrução de rotas, fortalece cartéis. Países com alta criminalidade, impunidade e discurso frouxo nesse sentido, está vendo fuga de investidores, está vendo queda do emprego formal, sim. Se a elite começar a falar que traficante é vítima, a sociedade recebe a mensagem que talvez o crime seja legítimo. Isso corrói os valores de forma muito explícita, né? Não dá nem para passar pano para uma coisa como essa, né? Se bem que tem muita gente que tenta passar pano para isso, né? Mas não dá. É absurdo, é terrível. Num país que sofre abertamente com o crime, né? Se a principal autoridade do país minimiza a gravidade da situação, quem é que vai levar a sério? Quem vai levar a sério as nossas parcerias no combate global ao narcotráfico? A gente sabe que o Donald Trump está considerando, junto com os Estados Unidos, todo traficante de droga como um terrorista. E o discurso do presidente se deu num contexto em que ele criticava o presidente Donald Trump sobre isso. Então, preste atenção nessa narrativa negativa do presidente e quão terrível é para a imagem, né, da política, da diplomacia brasileira no exterior. O país regrediu um discurso que deveria ser firme, né, um discurso de justiça, de clareza. O país está dando passos para trás. Para arrematar aqui o que a gente está conversando, então vamos fechar aqui. Crime organizado não é vítima, é agressor. O Estado brasileiro tem de agir com firmeza, prender, julgar, punir. Quem lucra com droga não pode ganhar discurso de vítima. E a sociedade civil precisa exigir líderes que defendam a liberdade, a segurança, o valor do indivíduo e não darem munição, não fazerem narrativa favorável ao crime com esse tipo de relativização. Se a gente quer um Brasil forte, se a gente quer um Brasil livre e justo, a gente não pode tolerar que a ideologia vire abrigo para traficantes. Então, se você concorda, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais análises firmes, com clareza, com valores e com verdade. A gente se vê no próximo vídeo do Ponto Conexo, onde o conteúdo realmente é relevante para você. Até lá!